Boa noite, sejam bem-vindos e bem-vindas todos. Hoje a gente tem uma convidada muito especial, já é parceira nossa, é a Luciane, que fala bastante sobre criatividade. Ela tem um perfil no Instagram sobre isso, ela já escreveu um livro também sobre isso. A gente vai dar um espaço aqui também para vocês conhecerem o trabalho dela. E a gente quer conversar hoje sobre como que a criatividade nos ajuda como professores, nosso desempenho, a nossa atuação, nosso planejamento, a forma como a gente organiza as nossas aulas. Então, acredito que vai ser um bate-papo muito rico aí para nós professores. Então, eu sou a Andréia, eu sou professora de ciências, biologia, atuo nas instituições privadas em Belo Horizonte, com ensino fundamental e médio, e sou parceira da Ana no Exploração Criativa, que está aqui querendo criar toda essa comunidade de professores, inovadores, criativos, ativos, e a gente tem promovido toda semana lives, discussões de livros, artigos, para que a gente possa cada vez mais nos atualizar, melhorar a nossa performance como professor. E eu sou a Ana Paula Teles e sou bióloga, já atuei na educação básica e estou agora como pós-doutoranda em educação. E é um prazer ter você aqui, Lu. Muito obrigada por aceitar o nosso convite. A gente está, assim, muito animada para poder falar mais sobre criatividade na escola, né? Então, você pode se apresentar. Quem não conhece a Lu no Instagram, é Criatividade Contagiante. Segue ela lá no Instagram, tem muito material interessante e muita ideia para que a criatividade seja presente aí nas nossas salas de aula. Então, muito obrigada, viu, Lu, por aceitar o nosso convite. Obrigada, Ana. Obrigada, Andréia. Para mim é uma alegria muito grande estar aqui com vocês, né? Nessas amizades que a gente anda fazendo aí pelas mídias sociais, né? Que a gente começa se seguindo, sentindo, né? Que tem uma afinidade, né? Querendo ampliar esse número de pessoas, né? Que acreditam, né? Numa educação cada vez mais criativa. Então, para mim é uma alegria muito grande estar aqui com vocês no dia de hoje. Então, deixa eu me apresentar um pouquinho quem eu sou. A minha formação inicial é em psicologia, mas eu trabalhei a minha trajetória inteira dentro da área de educação, né? Logo que eu me formei em psicologia, eu comecei atendendo crianças com dificuldades de aprendizagem, e aí fiz então uma especialização em psicopedagogia, trabalhei alguns anos em clínica, né? Então sempre acompanhando muito de perto também essa questão, né? Trabalho junto com professores nas escolas. Depois eu fui trabalhar em escola, trabalhei mais de 12 anos em escola, trabalhei com educação infantil, trabalhei com ensino médio, trabalhei com um trabalho de assessoria pedagógica que pegava a escola como um todo. Então, de alguma forma, já tive muito junto com o professor, né, discutindo muito sobre essas questões de aprendizagem. Há 10 anos eu moro nos Estados Unidos, de onde eu estou falando então agora, e aqui que eu comecei a estudar e a trabalhar de forma mais sistemática na área de criatividade. Foi uma área que me encantou, que eu comecei a descobrir uma série de possibilidades e foi assim realmente um amor à primeira vista, né? Eu tenho dedicado então já alguns anos a esse trabalho dentro de criatividade e exatamente por toda a trajetória dentro da área da educação acabou sendo natural que muito, né, do meu interesse acabasse passando para ser, né, como é que eu posso, né, aliar esse conhecimento da criatividade da educação. E hoje, então, boa parte do meu trabalho tem sido com professores, com escolas, né, ajudando a levar um pouco mais de criatividade, ajudando a pensar em possibilidades, né. O ano passado eu lancei esse livro aqui, né, que é o Criatividade Contagiante, que é um livro que busca, né, trazer um pouquinho dessas ideias, dessas possibilidades para dentro da escola. E como tem o título da nossa live também, de que se é possível a gente fazer isso com poucos recursos, né? Ou será que para a gente ser criativo a gente precisa, né? O que a gente precisa afinal? Né? Então, a minha ideia hoje é poder mostrar que sim, né? Todas as escolas podem ser espaços mais criativos, cada um de nós pode, né, se tornar um professor um pouco mais criativo. Isso é muito mais legal do que a gente imagina, muito mais possível do que a gente imagina. Muito bom. Conta para nós, então, Lu, por que é tão importante desenvolver a criatividade na escola, né?
Porque, assim, a gente fica falando de desenvolver criatividade, mas por que isso é importante, né? Eu gosto de dizer que eu poderia descrever 3 grandes motivos, tá? Que eu acho que seriam 3 grandes razões para a gente poder pensar por que da criatividade na escola. O primeiro ponto é que cada vez mais a gente vem vendo o quanto a criatividade está ganhando espaço no mundo atual, assim, como uma grande habilidade necessária para a gente dar conta do mundo que a gente está vivendo, que não é mais um mundo tão previsível, que não é mais um mundo tão simples, né, onde a gente está tendo cada vez desafios mais complexos, num mundo que muda numa velocidade muito rápida, então o que de repente funcionava 2 anos atrás não funciona mais. Então a gente precisa aprender a pensar cada vez mais, né, em capacidade de se adaptar, interflexibilidade, em pensar em diferentes, né, alternativas. E hoje a gente já tem vários relatórios, por exemplo, de mercado de trabalho, trazendo a criatividade entre as 3 habilidades mais necessárias, entre as 5 habilidades mais necessárias, tem vários relatórios trazendo isso. Então, se a escola de fato quer preparar os estudantes para esse futuro, né, a gente precisa pensar em criatividade. Então, o primeiro ponto que eu diria para vocês é: criatividade é uma necessidade, não adianta, a gente precisa, né, trabalhar. O segundo ponto tem a ver com a função principal da escola, né? Quando a gente pensa em escola, a gente pensa em escola como espaço de aprendizagem. E o que a gente vai ver quando a gente começa a estudar um pouco mais a temática da criatividade é que uma aprendizagem realmente significativa, uma aprendizagem que realmente leve a níveis mais elevados de pensamento, ela não pode ser uma aprendizagem rasinha, né, onde o estudante só decora coisas e vai lá e repete, né? Então, o que a gente vê é que a aprendizagem criativa, ela é uma aprendizagem que promove níveis mais elevados de pensamento, porque o estudante precisa conhecer o que já existe, mas ele vai também ampliar esse conhecimento, ele vai pensar como é que esse conhecimento pode ser utilizado em diferentes situações, ele vai misturar informações que ele já tem, combinar informações para novos contextos, enfim, isso vai permitir novas possibilidades. Então, se a gente quer uma aprendizagem de fato significativa, uma aprendizagem, né, que permita que esse aluno seja de fato protagonista, deixe a sua marca ali na aprendizagem, a gente precisa da criatividade. E o terceiro ponto, que é um ponto que cada vez mais eu tenho me interessado por ele, até pela minha formação inicial dentro da área de psicologia, hoje em dia, cada vez mais o que a gente está vendo é que a criatividade ela está associada também a níveis mais elevados de bem-estar emocional e saúde mental, né? Por que isso? E aí, como psicóloga, eu posso dizer, né, com muita tranquilidade para vocês, assim, normalmente quando uma pessoa busca ajuda, o que essa pessoa está sentindo? Ela está sentindo que ela está travada, que ela não sabe mais o que ela vai fazer, seja na vida pessoal, na vida profissional, num relacionamento, ela não consegue lidar com o filho, não consegue lidar com o marido, ou as formas como ela lida no trabalho já não estão dando certo, enfim, normalmente a pessoa está em busca de alguma alternativa porque aquilo que ela está fazendo está gerando sofrimento. E o que é um trabalho terapêutico, senão a gente ajudar essa pessoa a pensar em novas possibilidades, que outro jeito de te relacionar, que outra forma de trabalhar, que outra forma de viver a tua vida, enfim. O trabalho terapêutico ele é um trabalho criativo, né? No sentido de pensar novas possibilidades. E quando a gente aprende a pensar de forma mais criativa, a gente aprende a pensar em possibilidades diferentes, a gente aprende a ver diferentes perspectivas, e isso vai nos dando mais esperança, porque é quase como assim, se eu dissesse, bom, deixa eu tentar resolver isso desse jeito, não está dando certo, em vez de eu me desesperar, eu digo, bom, esse jeito não funcionou, então deixa eu tentar desse outro, deixa eu tentar desse outro, e assim por diante. Então, a criatividade, ela está relacionada com otimismo, ela está relacionada com novas formas de resolver problema, e isso tem um impacto, sim, em saúde mental. Então, o que eu vejo? Para mim, eu vejo assim, ó, quando a gente pensa numa escola criativa, a gente está aliando, né, 3 coisas. A gente está proporcionando que esses alunos, estudantes, de fato estejam preparados para dar conta, né, do mundo lá fora. Então, a gente está
né, formando eles para as reais necessidades que eles vão ter. A gente está garantindo uma aprendizagem mais significativa e a gente está garantindo mais saúde mental. O que mais eu quero? Né? Ou quem não quer isso? Vamos nos colocar agora no lugar de pai, de mãe, que tem seus filhos, enfim. Quem não quer para o seu, né, para o seu filho uma escola que proporcione essas três coisas? Então, quando eu vejo isso, eu digo, bom, talvez as pessoas não saibam que é via criatividade que elas vão conseguir isso, mas eu duvido que alguém espontaneamente levante a mão e diga, não, não é essa escola que eu não quero uma escola que, né, traga mais saúde mental para o meu filho, eu não quero uma escola onde meu filho aprenda melhor, eu não quero uma escola que prepare meu filho para o futuro. Só que a gente precisa ajudar, né, as famílias, os educadores, os gestores escolares a verem que essas três coisas que eu acabei de falar, que são tão maravilhosas e necessárias, elas só vão poder ser construídas se a gente tiver uma perspectiva mais criativa. E esse último ponto que você falou, eu confesso que eu fiquei sabendo agora, não sabia disso, assim, com tanta propriedade, principalmente, né, vindo de uma psicóloga. E como que é importante, né, porque, assim, eu, estando na sala de aula, né, talvez a Gorete possa confirmar também, como a gente vê, assim, o número de casos de alunos, né, que estão ali, que está passando por alguma dificuldade, algum problema relacionado à saúde mental mesmo, né? Então, realmente esses três pontos, eles alinham muito bem a propostas de educação que eu entendo e acredito que realmente prepara, que ajuda, que contribui na formação completa do indivíduo, né? Não só para o mercado, mas para outros desafios da vida, inclusive desafios que possam trazer algum tipo de transtorno mental, para ele entender como que ele lida com certas situações, emoções, né? Então é bem interessante esse terceiro ponto. E isso, na verdade, né, André, vale tanto para os estudantes quanto para os professores, né? Porque, na verdade, para os professores também, né? Na medida em que a gente tem mais essa capacidade de ter flexibilidade, de pensar, puxa, isso aqui não deu muito certo, então, em vez de me desesperar e dizer, né, deu tudo errado, eu não sou uma professora, eu não sei fazer isso. Não, calma aí, vamos parar, vamos pensar o que eu posso adaptar, o que eu posso fazer de um jeito um pouco diferente. Então, isso também traz mais tranquilidade para a gente como educador, né? Então, eu acho que é um momento em que todo mundo sai ganhando, né? Porque a gente, no momento em que a gente está cuidando da saúde mental, a gente está trazendo mais leveza para a sala de aula, a gente está trazendo um ambiente mais saudável para todo mundo, né? Então, isso tem um impacto bem importante. Hoje em dia já tem várias pesquisas que têm associado a essa questão, inclusive uma que foi feita durante a pandemia. Agora essa pesquisa já deve estar publicada, porque eu tive acesso a ela no início do ano passado, ela ainda não estava publicada, ela estava sendo submetida, até eu posso depois ver direitinho a referência, que foi uma pesquisa que foi feita com profissionais de várias áreas diferentes, de vários campos de atuação, para ver como essas pessoas estavam lidando diante, né, daquela loucura que foi o início da pandemia, porque hoje a gente já se acostumou, né, mas aqueles 2, 3, 4 primeiros meses que ninguém sabia direito o que ia acontecer foi desorganizador, né, para muita gente. E essa pesquisa, ela mostrou que os profissionais que mais estavam, eles fizeram, assim, profissionais de áreas diferentes e alguns também, tipo assim, tinha gente ligado, por exemplo, à questão de igreja, tinha gente ligado mais à questão científica, professores, enfim, tinham vários campos. E um deles eram pessoas que tinham formação em criatividade, que tinham passado por alguma formação nessa área. E o que se viu é que as pessoas que eram ligadas à questão mais religiosa, elas tinham mais fé de que a situação ia melhorar, vamos dizer assim, mas que as pessoas que mais tinham estratégias práticas para resolver eram as pessoas que tinham treinamento em criatividade, porque eram as pessoas que diziam, ok, a partir de agora eu tenho que fazer uma reunião no Zoom, nunca fiz, o que eu faço? Como é que eu resolvo esse negócio? Para quem que eu peço ajuda? Né? E a comunidade de pessoas, né, assim, dentro dessa área de criatividade, ela se ajudou muito, porque as pessoas faziam muito isso, preciso fazer uma facilitação, nunca fiz, gente, quem é que topa? Abre o Google, não sei o que, me manda material, troca recursos, muito rapidamente as pessoas foram buscar outras alternativas. E, de novo, isso acaba que tem um impacto também na nossa saúde, né? Porque tu fica pensando, bom, é uma situação bem desorganizadora, mas eu tenho formas de resolver. Então, é um dado importante aí para a gente levar em consideração.
E eu fico pensando essa questão da pandemia, né? Tanto considerando o que a Andréia falou e o que você falou, que a gente vai ter mais situações, acho que vai ter mais visibilidade dos efeitos da pandemia agora que as crianças estão voltando para a escola. Né? Porque enquanto estava todo mundo em casa, por mais que a gente tivesse assim, uma vaga noção, né? Ah, está com essa dificuldade, às vezes com a escola que tem mais proximidade com as famílias, conseguiu entender o que estava acontecendo agora com os professores que estão voltando também, né? Como que eles estão lidando com as coisas. Essa questão da saúde mental, ela está tendo muito mais visibilidade por causa dos impactos mesmo, né? Porque a gente achava que em um mês ia resolver, tanto que as escolas, a maioria antecipou as férias para ver se já cobria o negócio e resolvia, e de repente a gente se deparou com 2 anos praticamente de pandemia. Né? Então, por mais que assim, o retorno presencial tenha começado o ano passado, ainda assim a gente tem situações que você ainda fica assim, será que vai ter uma onda? Não vai? Ou a gente vai ficar todo mundo preso de novo? Não vai? Né? A situação de incerteza, ela está muito mais visível, né, com relação ao que a gente vivia antes. Né? Então, se antes já cantavam a pedra, né? Olha, o mundo é da incerteza, né? Eu lembro que eu li Edgar Morin a primeira vez na minha vida, eu estava terminando a faculdade em 2006, e o livro já era antigo, não era um livro assim recém-publicado. E a matriz do pensamento do Edgar Morin é um pensamento complexo, é de pensar em incerteza, entender que a gente tem que viver estrategicamente, e a criatividade é a base para pensar isso, você deu ótimos exemplos. Né? Então, ter essa relação com a saúde mental é um fator muito positivo. Eu também não sabia essa relação, e quando você foi falando, fez muito sentido, porque, de fato, a criatividade ela ajuda você a lidar com o que você tem. Né? Porque às vezes a gente fica assim, eu queria isso, eu queria aquilo, eu queria que fosse assim, assim, assado. A criatividade fala assim, beleza, você não tem isso e assim assado. O que você vai fazer? Né? E aí? Como que vai ter? Como que você vai mobilizar? O que você vai resolver? Eu falo muito das brechas, né? Que a gente, quando está num contexto assim que a situação não está favorável, aí você fala assim, olha, eu tenho que procurar as brechas. Quais são as brechas? O que eu vou fazer para conseguir estar mais próxima do meu objetivo, né? Do que eu acredito como educação, do papel que a gente tem. E aí, já dá o gancho para a próxima pergunta, né? O que a gente pode fazer na sala de aula para aproveitar essas brechinhas para poder transformar a brecha no normal, né? Que a criatividade se torne algo normal, algo que seja potencializado, incentivado nas escolas. E aí você já pode falar quando precisa de recursos, se não precisa, como que é isso, né? O que a gente faz na escola, na sala de aula, de modo assim mais prático. Tem tanta coisa que dá para fazer, mas tanta coisa que dá para fazer, que a gente vai ficar 10 horas aqui falando sobre todas as possibilidades, porque isso a gente tende a achar que não tem como, né? A primeira coisa que eu acho, Ana, é o seguinte, tu falasse das brechas, né? E eu acho que essa é uma palavra muito importante, que a gente pensa assim, ó, para mim, criatividade tem muito a ver com gerar possibilidades e com também poder pensar o que é possível nesse contexto. Então, assim, primeira coisa que eu acho que a gente tem que entender, que eu acho que isso atrapalha um pouco e faz com que a gente tenha um pensamento muito limitado em criatividade, é que eu acho que às vezes a gente entende criatividade quase como um botãozinho liga e desliga. Ou tu tem criatividade ou tu não tem criatividade. Ou a minha aula é criativa ou a minha aula não é criativa. Então, aí eu fico pensando, eu tenho que dar, né, trabalhar esses conteúdos, eu tenho 45 minutos para dar uma aula, eu tenho não sei o que lá, então não tem como ser criativa, ponto, desisto e deu, né? Agora, se você começa a entender que criatividade é um contínuo, vamos pensar assim, do 0 para o criativo para o 100% criativo. Qualquer pequeno passo que eu der, vamos imaginar que eu consiga colocar, se a gente pudesse quantificar, 10% de criatividade na minha aula. 10% é melhor que 0. Mas não é 100. Ok, não é 100, mas 10 é melhor que 0.
Aí tu começa a trabalhar com 10, daqui a pouco tu vai para o 20, daqui a pouco tu vai para o 50, daqui a pouco tu vai para o 70. Pode ser que numa aula tu consiga fazer uma aula 100% criativa, pode ser que na outra tu consiga fazer 10% criativa. Mas se cada um de nós colocar com intencionalidade, para mim essa é uma palavra-chave, pensar com intencionalidade. Eu quero criar ambientes mais criativos na minha escola. Se eu colocar isso com intenção, eu sempre vou ter alguma coisa para fazer. Alguns dias eu vou ter mais, outros dias eu vou ter menos, mas se a gente pensar que cada professor, imagina numa escola, tu tem lá quantos professores ao longo de uma escola? Então, se tu pensar numa trajetória de um estudante que entra lá na educação infantil e sai no ensino médio, se cada professor dele, em algum dia, em algum horário, em algum momento, se dispuser a dar 10%, 15%, 50%, 100%, 1%, ao longo da vida escolar dele, ele vai ter mais do que ele tinha se os professores acharem que não tem nada para fazer. Então, sempre vale a pena. Ah, mas o que eu posso fazer? Pode fazer uma pergunta diferente? Faz uma pergunta, uma perguntinha. Já ajuda, né? Pode pegar e dar uma alternativa a mais, ou pedir que os estudantes encontrem duas formas de resolver um problema, em vez de uma única resposta correta. Já é o dobro, gente, duas é o dobro de uma, então eu já estou dando duas possibilidades, o dobro de possibilidades, né? Eu tenho uma coisa que é muito importante também para a criatividade, é a motivação intrínseca, né? Que os estudantes façam coisas não só porque eles são mandados fazer, mas porque eles querem, porque eles estão curiosos, porque eles estão se sentindo desafiados. Então, às vezes, é bacana que a gente dê algumas escolhas para eles, né? Em vez de todo mundo ter que fazer a mesma coisa, às vezes é legal a gente dar alguma chance de escolha para que eles possam ver qual dessas coisas eu gosto mais, por que eu estou um pouco mais inclinado. Ah, Luciane, mas eu não tenho condições de fazer 455, né, ideias. Ninguém disse que precisa ser 455, podem ser duas é melhor que uma. Podem ser três é melhor que duas, podem ser 5. Eu sempre vou conseguir fazer isso? Não, mas em alguns momentos eu consigo. Então, naqueles momentos em que eu consigo oferecer um repertório maior, oferecer mais chances de escolha, dar chance para que o meu estudante decida, por exemplo, como que ele vai ter acesso a um determinado conteúdo. Daqui a pouco eu posso chegar e oferecer um vídeo, ou um texto, uma história em quadrinhos. Coloco ali e digo, olha, gente, vocês vão precisar fazer esse trabalho, tal, tem esses 3 materiais aqui, circulem, olhem, vejam o que interessa mais vocês. Eu já estou dando uma escolha, né? Ou quando eu pego e faço uma determinada atividade, e na hora de avaliar essa atividade, eu dou chance desse meu estudante poder escolher se ele quer escrever uma história, se ele quer fazer um vídeo, se ele quer fazer um infográfico, enfim, se eu dou essas possibilidades, eu estou ampliando a chance desse aluno ser criativo. Então, na verdade, é mais ou menos como se a gente pensasse assim, ó, imagina que a gente tem um restaurante. Eu posso ter um restaurante onde todos os dias eu decido o cardápio, né? E eu digo, hoje é arroz, feijão, carne, não sei o que, boba, e é isto. Ou eu posso ter um buffet. Não sei se é assim, merda, buffet com 450 coisas, não. Eu posso ter 450 coisas. E aí, aquilo ali já me dá, né? Já dá para aquele estudante ou para o professor mais flexibilidade, mais capacidade de adaptar. Puxa, para essa criança talvez isso seja melhor, para aquela outra talvez isso. E, de novo, isso não exige da gente tanto preparo a mais. Então, isso é uma coisa que a gente pode fazer. Outra coisa que a gente pode fazer é a gente precisa entender alguns elementos que fazem parte da criatividade, porque o problema de criatividade é que é uma palavra muito ampla. Criatividade é uma coisa que a gente diz que ele é multidimensional. O que é ser criativo? Tá? Então, por exemplo, o que eu trago no meu livro? Eu trago 4 grandes coisas, 4 grandes dimensões que eu considero que são importantes quando a gente está trabalhando com criatividade. A primeira delas, o que é? É o que eu chamo de colecionando experiências. O que é colecionar experiências? Para que eu seja criativo, eu não sou criativo, a ideia não cai assim, caiu, nasceu assim do nada. Não, né? As ideias, elas vão surgir das experiências que a gente tem, das informações que a gente tem, do conhecimento que a gente tem. Então, quanto mais amplo for o meu repertório, quanto mais vivências eu tiver, mais coisas eu conhecer, mais capacidade depois eu tenho de criar algo novo a partir disso. Então,
que quando a gente pensa em colecionar experiências, o que eu tenho que valorizar? Observação. Observar atentamente, observar, olhar, ir para a rua, ver as coisas, prestar atenção. Poxa, que coisa diferente! Isso aqui, isso ali. Eu sempre digo, eu conto para quem acompanha meu Instagram sabe que eu tenho muitos posts, especialmente quando eu faço atividades tipo oficinas, coisas assim, que eu me inspiro em livros, capas de livros. Eu já fiz mais de um post que é inspirado em capa de livro. Então, assim, para que eu possa utilizar uma capa de um livro como inspiração para um post, eu precisei observar essa capa, eu precisei olhar e ver, puxa, que capa interessante, olha só, se eu transformasse isso em uma outra coisa. Então, a capacidade de observar é uma capacidade importante para a criatividade. Quanto custa observar? Qual recurso eu preciso para observar? Aqui, ó. Nosso corpo, é isso que a gente precisa. A capacidade de perguntar, de ser curioso, de ir atrás das coisas, a mesma coisa. Quando a gente estimula a curiosidade, quando a gente permite que os estudantes façam perguntas, quando a gente utiliza essas perguntas para nos ajudar a guiar determinadas situações, né, provocar determinadas experiências de aprendizagem, eu estou ajudando na construção desse repertório, na busca de mais informações. Quanto custa perguntar? Nada, a gente pode também estimular isso, né? A escola como um todo, ela é um grande espaço de construção de repertório. Vamos combinar que é um lugar, né, primordial para a gente adquirir esse repertório. Só que boa parte do repertório que a gente adquire na escola, ele é meio encaixotadinho, né? Então, assim, é biologia, matemática é matemática, química é química. Então, aí entra o segundo momento que é fundamental para a criatividade. Eu coleciono essas experiências, mas depois eu tenho que conectar essas experiências, né? Então, aí toda essa questão do trabalho interdisciplinar, da capacidade de estimular combinações, de conexões entre coisas diferentes, conexões entre pessoas, entre ideias diferentes é fundamental. A capacidade de imaginar, puxa, e se eu fizesse isso de um jeito diferente? Quanto custa imaginar? Não custa nada, a gente tem, né, essa capacidade aqui. A capacidade de brincar, não no sentido só de brincar como a gente está acostumado a pensar num brinquedo, mas de brincar com as coisas no sentido de experimentar, de testar, de criar, de olhar, construir e tal. A mesma coisa. O que a gente precisa? A gente precisa de brinquedos para brincar? Não necessariamente. Uma criança transforma isso aqui num brinquedo, né? Então, assim, precisa ter mega, não sei o quê, super. Não, não precisa. A gente pode estimular a experimentação, a criação, a tentativa e erro e tal, com os materiais que a gente tem disponíveis. Depois a gente tem um outro momento que é essencial para a criatividade, que é, ok, eu tenho os elementos ali, né, esse repertório que eu construí, eu tenho essa minha capacidade de imaginar possibilidades diferentes, né, fazer combinações, mas eu preciso, né, a criatividade não é só imaginação, eu preciso colocar isso para fora. Então, eu preciso construir alguma coisa. Então, a gente vai para essa etapa da construção das coisas. E essa é uma etapa complicada, porque às vezes a gente tem uma ideia na cabeça, quando a gente vê ela pronta, não era bem aquilo que a gente queria. Então a gente precisa de coragem para a gente aceitar eventuais erros, para a gente aceitar eventuais frustrações, a gente precisa de tolerância ao erro, a gente precisa de aceitação do erro, a gente precisa entender como é que a gente pode aprender a partir daquela experiência, a gente precisa ter persistência. Quanto custa essas coisas? Não custa nada, né? E por fim, o último elemento que eu considero fundamental é o que eu chamo de movimentando as experiências, que é um pouco aquilo que é quase como combustível que faz com que esse ciclo siga acontecendo. E aí o que a gente vai ver? Vai ter um componente que é a paixão, a motivação intrínseca, o interesse, ou seja, quando a gente faz algo que a gente está motivado, que a gente curte, que a gente gosta, a gente tem mais chance de ser criativo ali. A questão da escolha, né, que também vai acabar estando associada com isso. E a questão que alguns autores trazem do impacto social, quando a gente faz algo que tem um impacto, que a gente sente que eu não estou fazendo só um trabalho para ganhar uma nota, mas eu estou fazendo, sei lá, pode ser vocês que trabalham, por exemplo, na área de biologia, eu vou estudar lá sobre como evitar, sei lá, o desmatamento, não sei o que, e aí eu vou fazer um cartaz e eu vou fazer um folder e vou levar para a comunidade. Quando a gente tem um aprendizado que tem algum tipo de impacto, né, na sociedade, a gente também tem mais chance de se sentir não só realizado, mas também criativo.
Todas essas coisas que eu falei para vocês, nada disso custa, gurias, nada disso custa. O que a gente precisa? Cabeça, cérebro, é pensamento, né? Eu sempre digo que não tem nenhum. Eu não conheço nenhum recurso tecnológico, nenhum objeto, nem impressora 3D, nem kit de robótica, nem celular ultra mega, não sei o que, não tem nenhum. O mais novo que lançarem aí, óculos de realidade virtual, qualquer coisa. Não tem nenhum objeto que por si só tu compre e coloque na tua sala de aula, a tua sala de aula passa a ser criativa porque aquele objeto está ali. Não existe isso, né? Enquanto o objeto mais simples, uma pedrinha que eu peguei no pátio, esta pedrinha que eu peguei no pátio pode transformar uma sala de aula numa sala de aula mais criativa. Então, quando a gente fala em recursos, para mim, assim, ó, tem algum recurso que é essencial? Sim. O recurso essencial é a nossa cabeça, a nossa mentalidade, né? O nosso jeito de pensar e dizer, ok, o que eu posso fazer com isso? É essa intencionalidade de ver o que mais, que outras possibilidades, o que eu posso criar com isso daqui, como é que isso pode ser visto de uma outra forma. É pensar de um jeito intencional que diga, como que com essa realidade que eu tenho, com esse conteúdo, com o tempo, com a turma que eu tenho, na escola que eu tô, enfim, com todos os recursos que eu tenho, o que eu posso fazer a mais? E uma coisa que é muito importante, eu vou contar para vocês essa história, porque eu acho que é importante, às vezes, a gente se dar conta que, às vezes, a gente não se dá conta que o que aparentemente pode favorecer a criatividade, acontece a situação contrária. Eu tenho uma pessoa que eu conheço que trabalha numa escola, ela é professora de terceiro ano do séries iniciais. Ela trabalha numa escola particular, uma escola boa, com grana e tal, não sei o quê. No ano anterior à pandemia, em 2019, a escola dela criou uma sala toda linda lá, um makerspace maravilhoso e tal, não sei o quê, assim, aquelas coisas de cinema, assim, né, toda, né, maravilhosa lá e tal. E comprou uma impressora 3D. E fizeram, assim, no início do ano, né, assim, mega divulgação, agora a escola inovadora, não sei o quê, papapá, temos isso, fizeram, assim, um auê. Aí, todo mundo, né, viu aquilo e tal, e aí diz que os pais dela começaram a perguntar, quando é que os alunos vão usar a impressora 3D? Quando é que os alunos vão usar a impressora 3D e tal? E não tinha nada pensado na escola para as crianças de terceiro ano ali usar. Mas começou a ficar uma situação meio constrangedora, porque a escola tinha feito toda a propaganda daquilo, que tipo, né, fez propaganda, e agora, se os alunos não vão usar, então para que essa propaganda toda? Que aí, no meio do ano, a escola faz uma feira de ciências, alguma coisa assim, e aí, os professores, meio dos anos iniciais, começaram a dizer para a direção, olha, nós vamos ter que fazer alguma coisa, porque senão vai ficar chato, se os alunos não tiverem nem, né, ido lá nenhuma vez e tal. Bom, moral da história, conversa vai, conversa vem. A escola, então, decidiu que os alunos iam fazer um chaveirinho. Cada aluno ia ganhar um chaveirinho impresso na impressora 3D. Só que o que acontece é o seguinte, eu não sei se vocês em algum momento já usaram, já manusearam a impressora 3D, a impressão na impressora 3D não é uma impressão rápida, tá? Então, só para vocês terem uma ideia, isso aqui, ó, por exemplo, tá? Que é uma bolachinha assim para pôr uns copinhos em cima, um porta-copo. Esse aqui, tá? Tamanho desse tipo aqui. Isso daqui, claro, aí vai depender de quantos tu vai fazer ao mesmo tempo, mas isso aqui sozinho leva umas 2 horas para imprimir. Então, não é uma impressão rápida, tá? O que aconteceu? Então, assim, as crianças não tinham condições de ficar ali esperando, né, 2 horas para ver um negócio sem impresso, não dava, né? Aí, o que aconteceu? Eles subiram lá no Makerspace, tinha um computador, as crianças entraram na sala, viram lá a impressora imprimindo alguma coisa, e aí cada professor se sentou, entrou num documento lá, eu colocava lá, professora Luciane. Aí, os alunos faziam uma fila, cada um deles escrevia o seu nome, então entrava Ana Paula, escrevia no computador, Ana Paula. Entrava Andréia, escrevia no computador, Andréia. Entrava Gorete, escrevia no computador, Gorete. E aí, o que a escola fez? Imprimiu, né? Não foram nem as crianças, né? O adulto ali pegou, colocou o nome das crianças nos chaveirinhos lá, e as crianças receberam um chaveirinho na tal da cerimônia, essa, sei lá o que é, na feira essa. Aí eu pergunto para vocês, gurias, só um pouquinho, vamos parar e vamos ver. Dizer que uma atividade inovadora, criativa, é tu pôr uma criança na frente de um teclado e pedir para ela escrever o nome dela. Por favor,
né? Então, assim, ó, olha que coisa absurda. Então, assim, as crianças não tiveram nenhuma interação com aquilo, não construíram, nem escolheram, acho que nem a cor devem ter conseguido escolher, porque deve ter sido assim, para mim, acho, né? Não perguntei para ela, mas deve ter sido tudo igual e tal. Então, mas usaram uma impressora, viram a impressora funcionar. Bom, veio a impressora funcionar, então eu coloco no YouTube e mostro também, sabe? Então, e que interessa isso? Então, assim, ó, tu tem um recurso bom, um recurso caro, um recurso que em algumas situações é muito legal, porque sim, permite que tu possa construir algumas coisas, mas nesse caso foi a coisa mais idiota, tu entende? Então, assim, se pegasse e dissesse para as crianças, vamos construir chaveiros, o que, que a gente pode colocar, de que formas diferentes. A gente quer um chaveiro que dure, o chaveiro fica do lado de fora da mochila, vai molhar, vai não sei o que lá. Será que pode usar esse material? Será que pode usar aquele outro? Vamos fazer um teste? Eu vou fazer meu chaveirinho de papelão. Coloca na chuva, ver, não deu certo, rasgou, estragou. Então eu vou fazer o meu. Gente, quanta coisa que podia ser feita. Mas não, por quê? Exatamente porque a escola tinha recurso. Porque por ter recurso e poder comprar uma coisa cara, não foi pensado o que nós vamos fazer com isso, por que nós temos esse objeto aqui. Talvez, imagino, que a escola deva ter feito com outras crianças, talvez mais velhas, adolescentes, ou alguma atividade extraclasse, não sei, outras atividades, imagino que deve ter feito algumas atividades mais ricas, né, mais interessantes. Mas eu trago essa história porque às vezes a gente precisa se dar conta que assim a gente diz, não, é óbvio que não, né? Quanto mais recurso, melhor. Nem sempre quanto mais recurso, melhor. Né? Você não sabe o que fazer com ele. Exatamente. É a mesma coisa quando as pessoas dizem, né? Aquele monte. Eu me lembro bem direitinho dessa época, quando começaram a ter os iPads nas salas de aula. Né? Eu me lembro que eu trabalhava com educação infantil e aí tinha uma situação de. Na escola onde eu trabalhava, tem que ter os iPads para os pais, né? Não sei o que, tá. Aí eu me lembro que uma vez eu fui lá numa sala, as crianças estavam fazendo jogo de memória no iPad. Eu fiquei pensando, mas para quê? Jogo de memória? Vaza, né? Tipo, se fosse uma coisa assim, um jogo que tu não tem como jogar de uma outra forma, né? Uma coisa que realmente te leva a ter uma experiência diferente. Agora, tu pegar um jogo de memória que já existe, que as crianças já estavam acostumadas e colocar no ambiente digital só para dizer que é digital. Aí aquela mesma coisa como a gente vê muito, né? Hoje em dia também um monte de gente usando coisas, gamificação, não sei o que, mas às vezes a gente vai ver a aula gamificada ou a prova gamificada é a prova tradicional de marcar xizinho, só que em vez de tu ganhar, né, um certinho, uma estrelinha, né, o professor colocar lá 5 estrelinhas, bem, o computador é que vai lá, você ganha. Gente, isso não vamos combinar que isso não né? Então, a gente tem que ter, acho que, muito cuidado com essas coisas. E eu não estou dizendo com isso que a gente não possa, se uma escola tem condições de investir em tecnologia, acho que tem que investir. Se tem possibilidade de oferecer coisas diferentes, tem que oferecer. Quanto mais variedade a gente tiver, melhor, porque tem algumas coisas que vão ser interessantes para determinadas situações e outras que vão ser interessantes para outras. Então, quanto maior a nossa diversidade, vamos dizer assim, de estímulos e tudo mais, melhor. Mas a gente tem que ter cuidado, porque se a gente simplesmente tiver quantidade, sabe, e não souber usar, e usar desse jeito, então não usa. Porque eu acho que é mais prejudicial, porque daí o pai que está numa escola dessa, ele ainda acredita, ele vai dizer, a escola do meu filho é super inovadora. Gente, vocês não sabem, tem impressora 3D. As crianças usam iPad e agora a prova é gamificada. Então era melhor que fosse a prova antiguinha, porque daí pelo menos o pai sabia dizer, essa escola não está avançando, ela segue fazendo tudo do mesmo jeito, porque daí pelo menos a coisa é explícita. Eu acho que a pior coisa é a gente se enganar, sabe? Achar que está avançando e não está. Então, eu acho que a gente tem que ter muito cuidado, sabe? E eu acho que recurso é muito, 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 muito relativo. Eu até trouxe, deixa eu até ler um trechinho. Tem esse livro aqui, que eu não sei se vocês conhecem, esse livro tem em português, né? O Jardim de Infância para Toda a Vida, a minha edição é em inglês, mas tem um trecho aqui que o Mitch Resnick traz uma coisa eu acho muito interessante, porque quem não conhece esse autor, ele trabalha no MIT, que é das instituições, assim, sei lá, a primeira ou a segunda instituição mais tecnológica aqui dos Estados Unidos.
Assim, ó, todas as tecnologias que a gente vai usar daqui a 10, 15 anos, eles estão desenvolvendo agora. Então, assim, o cara tem acesso ao que existe, que a gente nem sonha que existe, o cara já está, né, lidando com isso. Então, não é assim, porque trabalha numa escola pública e não tem recurso. Não, ele tem o recurso que ele quiser, né? E aqui tem uma hora em que ele está falando sobre a questão de providenciar, né, de oferecer variedade de materiais para as crianças, né? E aí ele diz assim, para que as crianças, né, se engajem em atividades criativas, tenha certeza, né, de que elas tenham a maior variedade de materiais para desenhar, para construir, para experimentar. E ele segue dizendo: novas tecnologias, como kits de robótica ou impressoras 3D, podem expandir, né, a oferta de materiais para essas crianças criarem, mas não subestime os materiais tradicionais. Né? E aí ele conta de uma experiência de um lugar que ele frequentou lá, que tinha um determinado trabalho, né, em relação a isso, e ele disse que a coordenadora estava, né, envergonhada de admitir que as crianças né, que frequentavam esse local estavam fazendo umas bonecas com nylon, jornal e sementes. E aí ele diz, mas eu achei muito interessante, né, o que elas estavam construindo, não tinha nenhum problema que elas estivessem fazendo isso. Então, e aí ele diz, né, diferentes materiais são bons para coisas diferentes. Blocos de Lego, por exemplo, e palitos de picolé são bons para construir esqueletos. Feltro e tecido são bons para construir pele, né? Que está falando das bonecas, né? E o Scratch, que é uma linguagem de programação que ele foi, né, o criador, é bom para fazer as coisas se mexerem e interagirem com elas. Né? Lápis e caneta são bons para desenhar, cola e tape tipo durex, né, fita crepe, essas coisas assim, são bons para juntar coisas, né, juntar coisas, enfim. Quanto maior a diversidade de materiais, maior né, as oportunidades de projetos criativos. Ou seja, obviamente que se eu tiver mais coisas, vai ser mais legal, vou poder ter mais, mas ele que está lá, que tem acesso, ele podia dizer assim, não, vamos só usar um computador, vamos só usar não sei o que. Não, gente, papel, tesoura, canetinha, sabe essas coisas assim? E é importante a gente se dar conta, porque assim, quando a gente vai fazer facilitações de processo criativo em empresas, por exemplo, essas empresas top, 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 sabe o que tem nas facilitações delas? Papelão, massinha de modelar, palito de picolé. Por quê? Porque esses materiais são fáceis de manusear, a gente consegue rapidamente dar uma forma, experimentar e tal. Mas depois eu vou querer fazer sei lá, um protótipo mais bonito lá para testar. Depois. Não é no primeiro momento do processo criativo que a gente precisa de uma impressora 3D. Eu não conheço nenhuma coisa que precise começar sendo feita numa impressora 3D. Para tudo, a gente começa com a coisa mais simples. Então, se uma escola quiser investir em impressora 3D, pode investir. Mas não inventa de colocar a criança lá na frente de um teclado para escrever um nome, não. Então, começa vendo, gente, vamos ver, vamos construir um chaveirinho de como é que é, de papelão. Vamos ver, agora eu vou fazer esse mesmo chaveirinho desse mesmo tamanho, meçam aí, vamos ver quanto tempo levou. Puxa, gente, esse chaveirinho aqui levou 2 horas e meia para imprimir. Quanto tempo será que a gente vai levar para imprimir para a turma? Faz, então, um trabalho legal com aquilo. E se o máximo que a criança puder fazer for escrever seu nome, ok, mas aquilo está envolvido numa atividade que faz sentido. Agora, dizer que foi criativo, porque eu sentei na frente do computador, aí eu não me aguento, aí eu não consigo, aí não dá. Essa história me lembrou que ontem, né, no meu aniversário, alguns alunos me deram alguns presentes. E aí teve uma aluna que falou assim, professora, eu fiz para você um anel de papel. Aí eu peguei assim, falei, legal, muito obrigada. E aí, né, tinha que começar a aula, mas hoje que eu parei para analisar o anel de papel, falei, gente, que legal esse negócio, é todo estruturadinho, ela pôs uns enfeites, ela dobrou de um jeito que encaixou certinho no meu dedo, ela nem mediu o meu dedo. E eu falei, que legal isso, que criativo, né? E assim, usou um papel, simplesmente. E uns adesivos, que ela colou umas pérolazinhas no anelzinho. Mas como que a gente, às vezes, não valoriza esses materiais, né? Palito de picolé, a massinha, uma gominha, uma cola. E como que eles têm potenciais para ajudar a desenvolver essa criatividade nos alunos, né?
E aí, só de novo, pegando um gancho, assim, que você falou né, que você tinha falado que a criatividade também favorece a questão da saúde mental, né? Quando você estava falando que para a gente ser criativo, a gente precisa perder o medo de errar, ter persistência, etc. Que outras habilidades socioemocionais vêm agregado com isso, né? Eu fiquei achando que tem muito potencial a gente buscar promover a criatividade nas nossas aulas. Com certeza tem. E uma coisa que eu queria compartilhar com vocês, que eu acho que também é muito importante, né? Em relação a isso, o que ajuda de fato a promover um ambiente mais criativo? Às vezes tem coisa que parece que assim, meio achômetro, eu acho que isso, eu acho que aquilo, eu acho que também é importante que a gente traga alguns dados científicos, assim, sabe? Tipo, o que a ciência fala sobre isso? O que a pesquisa fala sobre isso, né? Porque tem pesquisa em criatividade. E então eu até queria compartilhar com vocês um material que eu trouxe que fala exatamente sobre isso. Esse aqui chama Scale, é uma escala, na verdade, que foi feita para avaliar o apoio à criatividade em ambiente de aprendizagem. Essa é uma pesquisa que foi feita em 2017 na Universidade de Michigan e na Universidade do Arizona, aqui nos Estados Unidos. E eles, então, identificaram três grandes, vamos dizer assim, três grandes áreas, ou três grandes elementos, assim, que a gente precisa observar, né, ou levar em consideração quando a gente está pensando em promover a criatividade, ou criar um ambiente propício para a criatividade. E o que são esses três elementos? O que são essas três coisas que eles trazem? O engajamento dos estudantes, o ambiente físico e o clima de aprendizagem. E aí, como isso é uma escala, existem várias coisas, assim, né? Tipo, listas, assim, de coisas que, dentro de cada uma dessas áreas, que precisa ser levada em consideração. E vocês que trabalham com essa parte, do protagonismo dos estudantes, investigação e tal, não vão se surpreender, né? Nem um pouco, quando eles falam que quais são os ambientes mais propícios para a criatividade? São aqueles que promovem o engajamento dos estudantes, né, com tarefas que envolvam algum grau de escolhas, que tenham um grau de abertura, que não sejam tarefas tão limitadas, tão fechadas, atividades, né, que envolvem investigação, tarefas interdisciplinares, né, trabalho via projetos, quando os estudantes podem utilizar diferentes perspectivas, trabalhar de formas, trabalhar com resolução de problemas, né, levar em consideração diferentes pontos de vista. Quando os alunos são estimulados, incentivados, né, a dedicar um tempo, né, para reflexão, para um entendimento mais profundo da sua aprendizagem, e quando eles podem, né, trabalhar um pouco mais, com mais flexibilidade de tempo e um pouco mais no ritmo deles. Quais dessas atividades aqui, que estão dentro desse item engajamento, custam dinheiro, precisam de grandes recursos? Nenhuma, né? Então, vamos lá. Aí, que mais que eles vão trazer? Sobre espaço físico, que a gente poderia pensar, precisa ter, como o pessoal gosta, né, também de se inspirar nos ambientes Google da vida, e aí, então, tem que colocar, como eu brinco, puff colorido não torna sala de aula criativa, tá? Pode ficar bonitinho, mas não é, a criatividade não está no puff colorido. Então, aí o que eles falam? A mesma coisa que Mitch Resnick já trouxe no livro dele, né? Variedade de recursos disponível, acessível para os estudantes, levando em consideração isso que a gente falou, que variedade de recursos não precisa ser coisas caríssimas. Às vezes a gente pode, isso é uma coisa que o Mitch Resnick fala no livro dele, né? Que usar materiais comuns de formas diferentes, ou materiais diferentes de formas comuns, né, já cria um outro jeito. Então, aquela velha brincadeira que é muito comum na criatividade. Quais são todos os usos para um determinado objeto, que é uma coisa que se faz, inclusive é um teste de criatividade. Isso que a gente tem que aprender a fazer. O que mais que eu posso fazer com esses objetos simples que eu tenho aqui? Né? Depois, em termos de ambiente físico, também, que é uma questão que hoje a gente já cada vez mais se fala nisso, né? Um mobiliário que permita diferentes arranjos e configurações para realmente a gente não ficar mais aquela coisa, um aluninho atrás do outro. Então, permitir, de acordo com a experiência que está se criando, que se possa trabalhar em dupla, que se possa trabalhar em grupo, ou que se possa trabalhar também de forma individual em alguns momentos. Então, isso em termos de espaço físico é uma coisa que se coloca. Isso eu acho muito interessante, a questão de ter trabalhos dos alunos expostos, mas trabalhos em processo, não só os trabalhos finais,
porque a gente tem muito essa tendência, especialmente escolas de educação infantil e séries iniciais, de colocar depois na parede os trabalhos das crianças prontos, né? Sempre mostrando a coisa do produto final. E aqui se fala muito sobre essa questão do processo e sobre também a criança poder escolher o que ela quer expor. Que a gente às vezes não pergunta isso, né? Tipo, a gente faz uma atividade e aí, tá, então agora todos os trabalhos que eram, sei lá, sobre a florzinha amarela, a gente vai expor ali, porque todo mundo... E se eu não quiser expor a minha florzinha amarela? Se eu quiser expor sei lá, o meu copo de cristal aqui, deixa eu expor meu copo de cristal, porque eu não posso, sabe? Quem que disse que todo mundo tem que expor a mesma coisa? Então, isso são alguns elementos, mas, de novo, não diz que tem que ter nada de caro, simplesmente com os recursos que tu tem a flexibilidade. E quando se fala sobre a questão do clima de aprendizagem, basicamente o que é? Um ambiente de respeito, um ambiente que valorize as diferenças, um ambiente que valorize, né, que aceite erros, que estimule as crianças a, né, assumirem determinados riscos, né, onde as novas ideias sejam valorizadas, sejam encorajadas, e onde exista, né, esse papel de professor mais essa figura de facilitador, de construção de conhecimento junto com os estudantes. Então, nada disso é novidade para vocês, né? Vocês trabalham com isso, vocês fazem formação nessa área. Então, o que a gente vai ver é que, assim, ó, uma pesquisa agora, de 2017, não é uma coisa de 20, 30 anos atrás, é uma pesquisa nova, né? Isso que é uma escala que é usada mundialmente para avaliar ambientes propícios à aprendizagem. E o que a gente está falando são coisas simples que estão ao alcance de 99,99% das escolas. Claro que talvez tenha algumas escolas com um grau de pobreza tão grande que não tem nem a estrutura mínima. Ok, aí vamos combinar que a gente tem um outro problema que tem que ser resolvido antes, né? Mas fora isso, gente, tem muita possibilidade. Então, eu acho que o mais importante é a gente ter clareza de que, sim, a criatividade é importante, sim, queremos desenvolver e entender que esse desenvolvimento da criatividade pode se dar de formas diferentes. Que quando eu estou estimulando a curiosidade do meu estudante, eu estou ajudando num elemento da criatividade. Quando eu estou estimulando a imaginação do meu estudante, eu estou ajudando no desenvolvimento de um outro elemento da criatividade. Quando eu estou ajudando que o meu estudante traga ideias novas, pense, né, numa outra possibilidade de fazer as coisas, ou integre conhecimentos de áreas diferentes, ou que ele se arrisque um pouco mais, e que a gente diga, não, vamos lá, tenta pensar num outro jeito, e se não sei o quê, que eu estou desenvolvendo a criatividade. E, de novo, não precisa ser o tempo inteiro, não precisa ser 24 horas por dia, não precisa, né? E uma outra coisa que eu sempre falo também, muitas vezes os professores me perguntam assim, tá, mas por onde a gente começa, né? E às vezes uma coisa que eu vejo é que é muito difícil, às vezes, para o professor sair daquele espaço que é conhecido, né? Que ele mais ou menos tem domínio e tal. Então eu sempre digo, não começa querendo fazer uma aula totalmente diferente. Pega a tua aula, então vê, sei lá, muda 20% dela. Pega uma aula que tu tem bastante segurança, tá? Muda 20% dessa aula. Pega e faz, sei lá, tu decide qual vai ser esses 20%. Se vai ser na hora que tu tá apresentando um conteúdo, que tu vai levar o material de uma forma diferente, na hora que os alunos vão interagir, que tu vai fazer 2, 3 perguntas de um jeito como tu nunca fez, se vai ser na hora, não sei o que vai ser. Tu vê aonde tu te sente um pouco mais seguro. E começa assim. Começa com 20%, porque se aqueles 20% forem meio fiasco, não tem problema, tu tem os outros 80% que te seguram. Mas vai assumindo esse risco aos poucos, sabe? E depois tu vai sentindo segurança. Daqui a pouco dos 20 tu consegue para os 50, daqui a pouco dos 50 tu consegue para os 100, e daqui a pouco um dia tu olha e diz, quer saber? Não preciso mais desse material aqui, deixa eu experimentar e eu vou me sentindo mais à vontade. Então eu acho que entender que criatividade é um contínuo, não é uma coisa, como eu digo, botãozinho liga, desliga, é algo extremamente necessário, porque senão eu acho que muitas vezes a gente se limita a fazer coisas porque a gente acha que se não for, sei lá como eu brinco, né? Como se a gente tivesse que montar um circo a cada dia que a gente vai dar aula. Tem gente que diz, não, mas a pessoa lá fez um exemplo de uma aula criativa, mas assim, imagina, se eu for fazer todas as minhas aulas desse jeito, eu vou gastar 45 horas para planejar uma aula. A quem que disse que é desse jeito? Eu acho que uma coisa que a gente tem que levar em consideração é que, eu sempre digo que o maior inimigo, né, da criatividade é o gabarito, é a gente achar que só tem um jeito. Porque mesmo um jeito criativo, se só ele servir, ele é ruim. Porque ele não serve em todas as situações. Então, mesmo que eu diga para vocês, olha aqui, ó, querem uma aula maravilhosa de biologia, eu vou dar para vocês a aula criativa de biologia.
Ela pode ser criativa num dia e valer para uma turma, e daqui a pouco ela não é para as outras, e aí eu já me prejudico, porque aquilo ali não teve sentido. Então, em vez de vender o kit aula criativa disso, daquilo, daquilo outro, vamos trabalhar para desenvolver essa nossa capacidade de pensar em múltiplas possibilidades, de ver as coisas sobre ângulos diferentes, de experimentar novas coisas, de combinar coisas, de pensar em alternativas, né, que façam, sei lá, misturas de coisas que nunca foram feitas antes, de assumir determinados riscos, de usar um pouco mais de brincadeira, de humor, enfim, de fazer, de colocar esses ingredientes, esses outros elementos no que a gente tem. Se a gente aprender a fazer isso, a gente aprende a ser um professor mais criativo e a gente constrói um ambiente muito mais criativo. Eu fico impressionada, assim, o tanto que as ideias, elas são... A gente tem tanta afinidade, né? Porque você vai falando assim, eu falo, gente, é isso mesmo, a gente acredita nisso mesmo. Dividir em pequenas etapas, né? Porque o processo de mudar, de correr riscos, ele coloca a gente muito fora na zona de conforto, mas é muito fora, né? E toda vez que a gente pensa numa aula inovadora, a gente pensa que tem que jogar tudo que a gente sabe fora e começar do zero, né? E isso é muito limitador, né? É intimidador também. Você fica assim, ai meu Deus, eu não vou fazer isso, não, deixa eu ficar na minha zona de conforto aqui, que é o que dá para fazer, é o que eu sei. Eu sei que não tá bom, mas eu não sei fazer de outro jeito, e pronto, né? E essa estratégia que você trouxe de muda um pouquinho do planejamento a cada ponto, né? E assim você vai avançando, vai ganhando segurança. É um exemplo muito claro desse passo a passo, né? Isso é sensacional. E uma outra coisa que eu acho super importante também, Ana, é sentir assim, ó, que às vezes para cada professor vai ser diferente também. Sim. Tem professores que olham, por exemplo, sei lá, participam de uma formação em metodologias ativas, por exemplo, e no dia seguinte dizem, eu quero fazer uma aula diferente. Eu quero, vou fazer tudo diferente, não vou mais apresentar esse material aqui, tiro o slidezinho, vou fazer uma... Tudo bem, isso... não, mas tem que usar só 10%. Pega a aula lá e muda... Não, quer fazer... Tudo bem. Agora, se para uma outra pessoa o jeito é o passo a passo, então vamos devagar, né? No meu livro, uma coisa que eu falo é isso, assim, ó, eu quero que cada professor leia, olhe, pense e veja o que para mim eu posso fazer aqui nesse momento com essa turma. Então, assim, ó, é o uso da imaginação? Então tá, então a partir de amanhã eu quero trabalhar um pouco mais a imaginação. Não, eu estou vendo que essa turma tem um repertório muito limitado. São crianças que não têm nenhuma experiência, nenhuma. Então, vamos trabalhar com repertório, vamos trabalhar com outras coisas e tal. Não, são crianças que têm um mega repertório, crianças, né, com um monte mais, né, tem mais acesso a coisas do que eu e tal, não sei o quê, não preciso disso, né? Tá tudo ok nessa parte, mas eu vejo que elas têm medo, elas estão muito nessa coisa de que se não for perfeito não serve e tal. Então, eu tenho que trabalhar para ajudar essas crianças a desenvolverem essa confiança de que elas podem se expor, de que nem sempre, né, as coisas vão dar certo de primeira. De repente, eu preciso mostrar mais os bastidores do processo criativo, preciso mostrar pessoas que já falharam e depois construíram coisas legais para elas se dar conta que isso faz parte. Então, o que eu vou fazer, por onde eu vou começar, vai depender de quem eu sou, de qual é a minha realidade, de quais são as minhas possibilidades, o que eu tenho ao meu redor. E é por isso que não tem como a gente pegar e escrever um livrinho assim, com passo a passo. Passo 1 para ser um professor mais criativo. Leia, não sei o que, faça o exercício. Não tem, gente. Se alguém um dia vender isso para vocês, desculpa, a pessoa não entende criatividade. Ela pode estar querendo vender aquilo para ela é fácil, que ela vai ganhar dinheiro, mas não é assim que a gente constrói. Né? A gente só constrói criatividade quando a gente permite possibilidades. E se a gente permite possibilidades, o que funciona para ela não funciona para a Andréia. Pode ser que algumas coisas funcionem para as duas, mas vocês vão ser criativas de formas diferentes também. E aí que tá a beleza, porque quando uma de vocês descobre, por exemplo, eu tenho uma professora que trabalha comigo que ela é muito, assim, a questão do humor, da brincadeira é muito forte nela. Então eu sempre digo, fulano, tu tem que usar isso daí.
Esse é o teu jeito de ser criativo, essa é a tua força criativa, sabe? Ela exala isso, então vai e usa isso. Agora, tem outras pessoas que não vão ser assim, tem outras pessoas que vão estimular a criatividade dos seus alunos, simplesmente são professores mais, né, de repente mais sérios, mas não sei o que lá, mas que são ótimos em estimular boas perguntas. Mas ótimo, aproveita se é isso que esse professor pode fazer, deixa que ele seja mais sério, deixa que ele escreva mais no quadro, porque é ali naquele jeito que ele está estimulando. E não está errado ser assim. Eu acho que quando os estudantes podem ver essa diversidade criativa, isso também é libertador, porque aí a gente para de ter aquele estereótipo. Eu me lembro que quando eu entrei na faculdade, foi um auge assim de publicidade. Tinha muita gente fazendo publicidade. Foi meio que um boom da publicidade, nas novelas. Os publicitários eram sempre vistos como os caras descolados. E eu me lembro eu me lembro direitinho das gravatas. Foi quando começou a ter umas gravatas mais. Eu me lembro que tinha as gravatas do Mickey, umas coisas assim, toda diferentona. Então, para mim, estereótipo de pessoa criativa era o publicitário que chegasse com uma gravata do Mickey. Tu tá entendendo? Então, assim, gente, isso daí eu achava 30 anos atrás, agora eu já sei que não é assim, sabe? Chega! Né? Então, assim, ó, a gente eu posso ser sério, ser criativo, eu posso ser brincalhão e ser criativo, eu posso ser aquela pessoa das manualidades, das coisinhas que está o tempo inteiro fazendo, né, artesanatos e coisa, e ser criativo. Tem 1000 formas possíveis da gente ser. Vamos aproveitar, né? E vamos descobrir o que funciona para nós, qual é a nossa forma. Vamos, né? Não vamos nos limitar a um gabarito. Muito bom. Ô, Lu, para a gente ir fechando a nossa live, tem ainda chance das pessoas se inscreverem para o seu clube de leitura do seu livro? Ainda tem a possibilidade? Como que tá? Ainda tem a possibilidade. O clube inicia na terça-feira. Eu tenho que confirmar agora que eu não olhei hoje de tarde. Eu tinha ainda acho que 2 vagas, mas se quiser a gente dá um jeito. A pessoa que ela cria as vagas para depois mudar as regras. Mas essa atividade vai acontecer da seguinte forma: são 4 encontros, 4 terças-feiras agora em abril. Em cada um dos encontros as pessoas vão ler, né, previamente alguns capítulos e a gente vai, né, trabalhar junto, vamos conversar sobre alguns trechos, as pessoas vão trazer algumas dúvidas também, e eu vou contar um pouco também sobre o meu processo, né, de escrita, sobre como é que foi também esse processo criativo de escrever um livro sobre criatividade, alguns desafios que eu tinha ao fazer isso. É possível escrever um livro sobre criatividade de qualquer forma, não é? Eu tinha, por exemplo, muita clareza que ele não podia ser um passo a passo, mas ao mesmo tempo, como não ser um passo a passo, mas também ajudar, né, esse professor a ter alguma ideia para começar. Então, né, eu tive também alguns desafios em relação a isso, então vou compartilhar um pouquinho. Então, se alguém ainda quiser, se por acaso já tiver fechado o Forms lá, o Google Forms, me avisa, manda uma mensagem para mim pelo Instagram que a gente vai conversando. E eu posso ler um parágrafozinho do meu livro que tem a ver com essa questão dos recursos? Claro, fica à vontade. Eu separei, é muito curtinho, mas eu acho que tem muito a ver com isso que a gente estava falando sobre recursos mesmo, né? Então eu coloco assim: quando o assunto é criatividade, precisamos lembrar da importante afirmação de Spencer e Giuliani, que dizem que o maior ativo criativo é a mente humana. Mudar a mente humana exige vontade, tempo e esforço, mas não necessariamente muito dinheiro. Praticamente todas as atividades sugeridas nesse livro não dependem de nenhum gasto adicional da escola. Pode ser que alguns livros, e aqui eu falo isso porque no livro eu cito muitos livros, eu dou referência de muitos livros infantis, enfim. Pode ser que alguns dos livros não estejam disponíveis na biblioteca, mas eles são apenas sugestões. Você poderá certamente encontrar outros livros similares. Basta estar atento e procurar outras opções. Observar, perguntar, imaginar, brincar, aprender com os erros, todas essas são atitudes que podem ser desenvolvidas de modo gratuito e ainda por cima divertido. Como lembra Mabile, pessoas muito criativas formaram o hábito de questionar o que elas veem, de buscar novas perspectivas, de encontrar novas formas de fazer as coisas, ou simplesmente de criar tanto quanto for possível. E isso está ao alcance de todos nós.
Então, né, assim, o meu recado final é esse, né? Todos nós podemos ser mais criativos, todos nós merecemos criatividade, como eu tenho insistido tanto e dito tanto, e a gente precisa disso, a gente precisa falar sobre isso, a gente precisa trocar essas ideias com a gente precisa desmistificar algumas ideias errôneas que muitas pessoas têm sobre criatividade, e a gente precisa mostrar o quanto a criatividade é algo muito mais potente, né, do que a gente às vezes pensa. Eu acho que se a gente fizer isso, a gente tem alguma esperança aí nesse mundo. Com certeza. Muito obrigada, viu, Lu, por aceitar o nosso convite, por tantas ideias, né? Porque você trouxe a essência, esse é o mais importante, né? Porque se a gente tem esses fundamentos, esses princípios como norte para nos guiar, para nos direcionar, fica muito mais fácil a gente pegar uma ferramenta, pegar uma metodologia, pegar uma mistura de coisas e transformar a nossa aula. Ou simplesmente usar nenhum outro recurso que não seja a gente mesmo para poder transformar a nossa aula, né? Então, muito obrigada. Foi, assim, de grande importância, né? Acho que vai contribuir muito para transformar a prática dos professores, né? Que vão assistir essa live, a Gorete que está aqui com a gente. Ela está com um problema técnico por causa do... não está conseguindo participar no chat, mas a gente está muito feliz de ter você aqui com a gente. Muito obrigada mesmo, viu? Obrigada, Luciane. Espero que a gente possa fazer mais lives juntas, porque assim, minha cabeça já está fritando aqui com várias coisas que você falou, anotei algumas coisas aqui, porque eu acho que é tão importante assim para minha prática, né? Que às vezes é bem desafiador, né? A gente pensar no tempo, a quantidade de turma que a gente tem, aquela confusão toda, mas a gente ter essa certeza, né, que a gente não precisa de muitos recursos e que a gente ainda pode, né, eu acho que quando você fala, pergunte para alguém e tal, a gente ainda pode contar aí com uma rede de apoio para nos ajudar a desenvolver mais essa criatividade e oportunizar novas experiências para os nossos alunos mesmo. Então, muito obrigada aí pelas coisas que você compartilhou. E espero a gente numa próxima vez aí, porque os bate-papos são sempre muito bons. Coisa boa, queria agradecer a Ana e a Andréia pela oportunidade de estar aqui. Para mim é sempre uma alegria muito grande trocar ideias, né, sobre esse assunto, e fico à disposição aí para a gente seguir essas trocas em algum outro momento. Muito bom, então. Boa noite a todos. E o link para a compra do livro da Luciane Valls, assim como o link dos artigos e outras coisas que a gente citou, a gente vai deixar disponível na descrição do vídeo, que vai ficar no YouTube. E aí, a Gorete está aqui pelo WhatsApp agradecendo a você, Luciane. Ela gostou muito da live, acho você muito simpática e aprendeu muito. Então, estou dando um recado aqui da Gorete para você também. Muito obrigada, Gorete, pela tua presença. E para todos que vão assistir depois, né, fiquem também à vontade para fazer qualquer contato comigo. Meu arroba no Instagram é @criatividadecontagiante, o meu e-mail criatividadecontagiante@gmail.com. Então, se vocês decorarem Criatividade Contagiante, vocês me acham. A gente vai deixar na descrição do vídeo também, que aí não tem desculpa, né? Não tem como não te achar. Gente, muito obrigada, então, pela participação da Gorete que estava aqui, e quem for assistir o vídeo, né? Quem não é inscrito no nosso canal, aproveita para se inscrever, para receber os nossos conteúdos. E na semana que vem, a gente vai ter um outro convidado, que é o professor Bruno, e ele vai falar sobre Educação financeira. Educação financeira. Eu já ia soltar um robótico, misturou as informações na minha cabeça nesse momento. Educação financeira na educação básica. Então, não percam o nosso próximo encontro, sempre às quintas-feiras. E quem quiser participar ao vivo, acompanhe a gente no Instagram, no Exploração Criativa, que é onde a gente disponibiliza o livro. Tá bom? Boa noite a todos, então. Muito obrigada. Boa noite. Boa noite, até mais.